Bom dia, vamos compartilhar mais uma porção da Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, exaltado seja o Teu nome. Glorificado seja o Senhor. Obrigada por mais um dia diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, por todos os Teus feitos, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo nesse vídeo. Tu és bem-vindo na vida das pessoas que se colocarem com o coração aberto a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Ministra-nos, tão somente ministra-nos e fique à vontade para ministrar, para consolar, para exortar, para fazer aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor para a nossa meditação hoje está lá em Salmos 32, versículo 8 e 9, que diz: Eu te instruirei e te ensinarei neste caminho em que estás. Eu te darei conselhos, meus olhos estarão sobre você. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e que deve ser direcionado com cabresto, caso contrário, não obedece. Palavra do Senhor. A minha devocional hoje, vou ler com vocês, depois eu vou comentar um pouco desse versículo. Filho meu, filha minha, não se irrite com os freios e cabrestos que coloquei na sua jornada. Queria te guiar com a minha voz, com os meus olhos, mas você tem se mostrado muitas vezes teimoso, teimosa e obstinado. Questiona a minha condução por não ser o caminho tradicional, mas eu desejo te levar por um caminho que é diferente do caminho dos outros. E gostaria de te ter próximo de mim, te levar a um ministério do qual muitos não tomam parte. Não hesite, não vacile. Apressa-te, porque a hora já é chegada. Existe grande urgência por causa das densas trevas que se aproximam rapidamente. Sim, essa é a hora sobre a qual está descrita, que ninguém será capaz de fazer a minha obra livremente. Ela é como uma tempestade que aparece subitamente, e cada pessoa se ocupa em achar seu próprio abrigo. Nessa hora, você deverá estar focado em um propósito fixo, encontrar o lugar que eu tenho para você. Tenho deliberadamente colocado espinhos em seu ninho, para compelir você a voar. Entendo a sua relutância, mas certamente te tratarei até que seja livre. O inimigo procurará te impedir de todas as formas. E se der brecha a ele, ele vai conseguir. Repreenda todas as circunstâncias embaraçosas em meu nome e mantenha-se aberto à minha presença. Seu coração vai esfriar se não manter ele próximo de mim. Seu amor se tornará indiferente por mim se não manter os seus olhos fitos na cruz de Jesus. O Salvador ama esse mundo caído e quer salvá-lo. Seja diligente, confesse suas carências, arrependa-se da sua negligência. Então darei a você uma nova unção e uma nova comissão. Darei a você a língua de um evangelista e o enviarei para ganhar preciosas almas. Jesus Cristo será o seu tema e você o exaltará e atrairá perdidos a ele. A hora é chegada, não olhe para trás, prossiga para o alvo. Não permita que coisa alguma o detenha. Meus propósitos somente podem ser cumpridos à medida que se entrega lealmente e integralmente. Nunca houve um dia como esse. Experiências do passado não podem se comparar com esses dias que estão adiante de você. É como se na história ondas ficassem agitadas em determinados momentos. Mas aquilo que está por vir é como uma onda gigantesca sem medidas e proporções. E eu creio muito nisso. Aquilo que está por vir é sem medida, sem proporção, sem comparação. E somente vão conseguir adentrar nessa nova onda
nesse novo momento, nesse novo tempo, aqueles que estiverem sujeitos, submissos ao Senhor. Por isso o Senhor te chama a esse relacionamento, a essa intimidade, a essa submissão. Ele diz nesse versículo 8, eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho, eu vou te dar conselhos e os meus olhos estarão sobre você sempre. Mas o conselho do Senhor é: não seja como o cavalo ou como a mula, que precisa de cabresto, que precisa de pressões externas para entrar no trilho, para obedecer. Não seja. Você deve ser direcionado pela voz do Senhor, que é mansa, que é suave, que é amor. Não por pressões externas para obedecer. Quando aqui fala de cavalo e mula, está representando pessoas que precisam de controle extremo e externo, de pressões externas para poder se alinhar, entrar no prumo, obedecer. Mas Deus não quer nos conduzir dessa forma. Deus não quer te conduzir dessa forma. Deus deseja te conduzir com intimidade, não com cabresto. Deus deseja te conduzir com a doce voz dele, não com pressões externas e com cabresto. As pressões são o extremo de Deus que ele usa para nos alinhar. Sabe, o condutor de uma mula ou de um cavalo, ele tem que gerar aquela pressão, puxar as rédeas do cabresto e botar o cavalo ou a mula no trilho certo, porque o outro trilho seria ruim, talvez teria uma poça, talvez teria um buraco, talvez teria pregos, espinhos que machucaria a pata, e aí tem que fazer aquela pressão para ir para o trilho certo, para ir para o caminho certo, para poder não se machucar ou não se comprometer até a vida. Então o Senhor, ele gera pressões na nossa vida, não é somente por conta de um propósito, não, também, mas é porque ele quer nos privar de sofrimentos. A obediência, ela nos priva de sofrimentos. Estar sujeitos e obedientes nos priva de muitos sofrimentos. Porque não vemos o caminho, não vemos o que está diante de nós, mas ele tudo vê. Não vemos os espinhos, não vemos os perigos, não vemos os buracos, mas o Pai tudo vê. E ele permite pressões muitas vezes externas porque a gente não é submisso, não é obediente. O Senhor fala para a direita e a gente quer ir para a esquerda, porque é para a esquerda no nosso próprio entendimento. Por isso que a Bíblia diz: não se estribes no seu próprio entendimento. No nosso próprio entendimento, a esquerda é o melhor, mas Deus está falando para a direita, filho. E aí você quer ir para a esquerda porque aos seus olhos parece ser o melhor, mas na esquerda pode ter espinhos, buracos, coisas que vai comprometer a sua vida, a sua história, coisas que vai te ferir. E o Senhor, ele quer te privar muitas vezes. E ele fala para a direita é melhor. A direita tem um caminho aplanado já por mim. Vem, filho. E aí você não vai. E você acha que, como um bom pai que te ama, ele não vai gerar pressões externas, sabe, extremas, para te puxar, nem que seja por um cabresto, para o alinhamento do caminho que é melhor para você? Ele vai fazer, mas não é dessa forma, não deveria ser dessa forma. Deveria ser por submissão, intimidade, não cabresto. O Senhor deseja te conduzir por intimidade, não cabresto. Grava isso. E essa palavra aqui, né, ela tem um contraste entre a teimosia e a entrega voluntária a Deus, a obediência voluntária. E o Senhor, ele quer uma obediência. Então eu te digo, não espere freio ou pressões da vida para caminhar na direção certa, não espere. A sabedoria consiste em seguir por amor ao Senhor, não por imposição das circunstâncias. Deus busca filhos que ouvem e se submetem à sua voz, não resistentes, que só obedecem por pressão. Deus busca filhos que não são teimosos, que precisam de cabresto e pressões da vida. Não, mas que são submissos, que a submissão nos torna livre para viver o propósito. Então, que o Senhor te dê um coração submisso, para que entenda a voz do Senhor e o seu destino nunca precise de um cabresto. Que o Senhor te dê esse coração, nos dê esse coração, sujeito, submisso,
a doce voz dele e as doces direções